Para dar origem ao meu círculo cromático, eu preciso das cores primárias. Cores primárias são aquelas que eu não consigo obter através de mistura. Então, eu tenho o amarelo, o vermelho e o azul. São as cores primárias. Se eu não tenho o amarelo, eu não consigo misturar outra cor para conseguir formar o amarelo. É uma cor única, tá? Então, eu não consigo através de mistura. Porém, se eu misturo as cores primárias, eu tenho as cores secundárias. Misturando o azul com o amarelo, eu tenho o verde, que é uma cor secundária. Assim como a mistura do azul com o vermelho dá o roxo. E do amarelo com o vermelho dá o laranja. Ou seja, o verde, o laranja e o roxo são cores secundárias. Elas surgem a partir da formação da mistura das cores primárias. Para eu fazer o círculo cromático, então, eu já tenho o amarelo, o vermelho e o azul, que são cores primárias. Tenho também o verde, o laranja e o roxo, que são cores secundárias. Eu também tenho a possibilidade de fazer as cores terciárias, que é a mistura das cores secundárias com as cores primárias. Então, se eu tenho o verde, que já é uma cor secundária, e coloco mais amarelo, eu vou ter uma cor terciária, que é esse verde amarelado. Ou se eu coloco mais azul, eu vou ter esse verde azulado. A mesma coisa com o roxo, cor secundária, que se eu coloco mais azul, eu vou ter esse roxo azulado. E se eu ponho mais vermelho, eu vou ter esse roxo mais avermelhado. O laranja, se eu ponho mais amarelo, eu vou ter um laranja amarelado. Ou se eu coloco mais vermelho, eu tenho um laranja avermelhado, né? Um vermelho alaranjado, também pode ser essa denominação. E assim eu tenho o meu círculo cromático. Quando eu falo de composição, ou seja, de combinação de cores, eu tenho as combinações que são complementares. Quando são complementares, são as cores que estão em oposição no círculo cromático. Então, por exemplo, o amarelo, ele tá do lado oposto ao roxo. Logo, são cores complementares. Por quê? Para eu fazer o roxo, eu precisei do azul e do vermelho, mas eu não utilizei amarelo. Então, dessas três cores, o que tá faltando no roxo é o amarelo. Por isso que é complementar, é uma cor que complementa, certo? No caso do verde, qual é a cor complementar do verde? O vermelho, né? Porque o verde é a mistura do azul com o amarelo. Logo, está faltando o vermelho. E são as cores que estão em oposição no círculo cromático. Quando a gente tem essas cores que estão em oposição, a gente diz que cor complementar, que complementa. Tá? Então, quando eu tenho uma composição, né, uma harmonia com cores complementares, é isso, é uma cor que tá faltando na composição da outra. Por exemplo, um outro exemplo, aqui, esse laranja amarelado, qual é a cor que tá faltando? Esse azul arroxeado, né? Então, são cores que estão em oposição no círculo cromático, certo? Sempre assim. E as combinações análogas?
As cores análogas são as cores que estão do lado. Então, por exemplo, aqui eu tenho o azul. Uma composição análoga seria esse verde azulado ou esse roxo azulado, né? Essas três cores são cores análogas. Se eu fizer uma composição usando as três, vai ficar legal, vai ficar interessante. A mesma coisa aqui, ó. O vermelho, esse roxo avermelhado e esse roxo, né? São cores análogas. Então, as três cores que estão uma do ladinho da outra, a gente chama de composição análoga. São composições que ficam mais interessantes na hora da gente fazer um desenho, escolher uma decoração, alguma coisa nesse sentido, tá bom?